Bom, senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje. Espero que, além de passar essa mensagem, de alguma forma eu esteja sendo curada e que você que esteja vendo esse vídeo também se cure do que você precisa, das suas faltas, do que você ainda não conseguiu aceitar e perdoar na sua vida. Durante muito tempo eu achei que eu curava pessoas, mas hoje eu entendo que era Deus me ensinando a me curar nelas. Eu sempre fui uma criança muito amorosa e alegre. Eu gostava de fazer cartinhas, desenhos. Tinha uns gestos simples, né? Então tudo que eu fazia era uma forma de dizer para as pessoas, né? Me veja, me ame, me note. E talvez, sem perceber, essa tenha sido a semente de que um dia se tornaria a minha profissão, o cuidado. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta. Eu amo a minha profissão, mas depois eu trago um pouquinho aqui de como foi essa descoberta da minha profissão depois desse vídeo aqui. E antes de entender o que era curar, eu precisava entender o que era ser curada. E tem uma imagem que ela é muito clara e nítida, assim, que nunca saiu da minha cabeça, que era eu sentada na cama de um quartinho de costura que minha avó tinha na casa dela. Era um cômodo pequeno, meio escuro, cheio de tecidos, né, com as roupas ali que ela fazia para as clientes dela. E eu ficava ali quietinha, esperando que ela olhasse para mim, esperando um carinho, um olhar, um vem cá, né, que a gente muitas vezes espera das pessoas. E aquele quarto se tornou uma metáfora na minha vida. Durante muitos anos foi ali, naquele quartinho escuro, que eu continuei presa dentro de mim, mesmo depois de adulta, esperando que alguém me visse, me escolhesse, me validasse. E meus pais tiveram muitos desafios, né? E eu, ainda criança, comecei a sentir que o melhor que eu podia fazer era não dar trabalho. Mas, de certa forma, eu acabava dando, como meio de chamar a atenção deles. E eles já tinham tanto peso, tanta cobrança, tantas brigas e silêncios. Então eu aprendi a ser boa, a ser perfeita, a menina que não queria chorar, mas chorava por tudo, que pedia com medo do não, e que não questionava muitas vezes, né? Eu nunca fui uma criança rebelde, né? Porque eu tinha muito medo dos meus pais. E a que tentava fazer tudo certo, para não ser mais um problema. Só que crescer assim te faz carregar um mundo nas costas. Você começa a achar que precisa merecer o amor o tempo todo. E quando a gente aprende a ser forte cedo demais, a gente passa a confundir amor com resistir em silêncio. Quando eu comecei meus relacionamentos e a vida profissional, essa ferida veio junto. Foi um combo perfeito ali para todo esse meu processo. E era eu tentando controlar, agradar, salvar, para não ser rejeitada. Era o medo de perder, o medo de ficar sozinha. E cada relação, cada emprego, cada frustração me mostrava que eu ainda era aquela menina do quartinho, esperando alguém olhar para mim. Eu queria ajudar todo mundo, menos a mim mesma. Quanto mais eu tentava ser perfeita, mais vazia eu me sentia. Até que um dia, Deus me silenciou, como muitas vezes, muitos anos ele me silenciou e tentou me resgatar daquilo que eu estava vivendo. Ele foi me tirando as coisas uma a uma. E eu não entendia. Eu chorava, perguntava, me revoltava. Mas foi nesse silêncio que ele começou a falar. Eu percebi que ele só poderia me usar quando eu parasse de tentar controlar tudo, até a forma de servir. Foi nesse tempo que eu comecei a mergulhar mais na terapia, no autoconhecimento e, recentemente, no livro Uma Vida com Propósitos, que é a base de todos os meus vídeos do canal. E foi quando eu li o capítulo 31 que eu entendi mais essa parte da minha vida, né? Que o autor diz que as mesmas experiências que te trouxeram mais dor e arrependimento são as que Deus quer usar para ajudar os outros. E isso me emocionou de uma forma porque eu percebi que as minhas feridas não eram um castigo, né? Era o meu ministério. Foi quando eu comecei a olhar para minha família de outro jeito. Então eu deixei de culpar meus pais pelo que faltou e eu comecei a enxergar o que sobrou. E foi tanto. Eles me deram o que tinham e tiraram deles para me dar mais. E eu comecei a me interessar pela história deles, né? As dores que eles viveram. E eu vi que eles também fizeram o que sabiam com o amor que eles tinham. E que eu não era uma vítima. Eu era parte de um ciclo que Deus estava me convidando a quebrar. E honrar pai e mãe não é concordar com tudo que eles fizeram. É aceitar que foi o suficiente. E entender que Deus escreve propósitos até com as feridas que eles não souberam curar. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Minha relação com eles foi restaurada e o que antes era dor virou um presente. Eu passei a viver leve, livre, sem medo de ser quem eu sou, imperfeita, mas inteira. E esse foi o amor mais bonito que eu já vivia. O amor sem exigências, o amor real. E foi aí que tudo fez mais sentido. Uma paciente minha me disse que eu precisava ouvir mais antes de tratar. E eu tenho certeza que foi Deus ali falando comigo através dela. Cada história que chegava à minha maca era uma lição disfarçada de tratamento. Enquanto eu curava, eu também estava sendo curada. Nenhum paciente chegou por acaso. Cada dor que eu toquei me mostrou algo sobre a minha própria história. E o toque passou a ser um canal entre o humano e o divino. Não eram mais só as minhas mãos, eram as mãos dele em mim. E hoje eu vejo quanto a fisioterapia foi um presente, uma missão que é muito maior do que a profissão. É sobre devolver às pessoas o movimento do corpo, da alma e da vida. A maior escola de amor são nossos pais, porque apesar de tudo, eles nos deram o maior presente que alguém pode dar, a vida. E quando a gente cura o olhar sobre eles, a gente cura o olhar sobre nós mesmos. Portanto, não fuja da sua dor. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. A tua ferida pode ser o lugar onde ele mais vai te usar.
E quando você entender isso, tudo passa a fazer sentido. Porque a tua história, exatamente como ela é, já é um instrumento de cura. E foi assim que eu entendi que o toque é a forma mais sutil de Deus nos curar. E eu só pude tocar o outro quando eu deixei que ele me tocasse primeiro. Então, se eu puder te deixar uma mensagem hoje, seria essa. Eu não sei pelo que você passou, e muito menos a dor que você carrega. Mas se hoje você ainda sente raiva, mágoa ou ressentimento dos seus pais, eu quero te dizer com todo amor, eu te entendo. Porque eu também já senti. Eu também apontei o dedo, também disse que eles não fizeram por mim o suficiente, e também esperei um amor que talvez nunca viesse do jeito que eu imaginava. Mas existe um momento na caminhada em que Deus vira pra gente e diz: agora é sua vez de amar. Não porque eles merecem, mas porque o amor liberta você. E perdoar não é esquecer o que aconteceu, é escolher não carregar mais aquilo. Porque o peso que você sente hoje, muitas vezes, não é mais deles, é o seu. E enquanto você o segura, não consegue se mover para o que Deus quer te mostrar lá na frente. Quando você entender que seus pais também são filhos, que também vieram de histórias feridas e que deram o que podiam, com o amor que souberam dar, você começa a ver graça, onde antes só via dor. E aí o perdão deixa de ser um favor para se tornar uma cura. Você não perdoa para absolvê-los, você perdoa para se libertar, para se tornar livre, para amar de novo e para ser amado de verdade. Honrar pai e mãe é isso, não é colocar no pedestal. É aceitar a humanidade deles. É olhar para eles e dizer, mesmo em silêncio, obrigada, foi o suficiente. E agora, com Deus, eu sigo em paz. E talvez seja exatamente aí, nesse perdão, que o reequilíbrio começa. Que Deus conforte toda a dor do seu coração e que hoje você consiga trilhar seu caminho sem mais o peso do que foi. Porque Ele te deu hoje para você seguir em paz. Espero que essa mensagem tenha trazido conforto ou uma resposta. E compartilha com quem está precisando dessa mensagem. Te espero no próximo vídeo.